Olá, eu sou Marcos Valério XR, no dia 2 de agosto de 2021, e é muito curioso o uso que se faz desta palavra consumismo, porque se você for observar bem, a vida pressupõe consumo. A gente está consumindo o tempo todo. Você tem que se alimentar, você tem que comer coisas, coisas que uma vez que você consome, não estão mais disponíveis para outros. Você tem que beber água, e se dá o mesmo caso, depois que você ingere aquela água, outras pessoas não podem fazê-lo, são bens escassos, sem entrar na questão dos ciclos naturais, né? Nós estamos consumindo ar, então a gente está sempre consumindo alguma coisa. Nós somos consumidores nesse sentido, consumistas por natureza. Mas é evidente que essa terminologia de consumismo, que é utilizada de uma forma crítica, não está fazendo referência exatamente a isso. Curiosamente, ela costuma se referir a coisas que normalmente não são realmente consumidas. São bens de consumo, entre aspas, utensílios, coisas que a gente compra e que não são, pelo menos não diretamente consumidos. Por exemplo, você tem um carro. Um carro você utiliza, um carro é um utilitário, você precisa dele. E é claro que com o tempo de uso ele vai aparentando um desgaste, ele vai sofrendo um tipo de consumo, entre aspas, não é porque você o está consumindo diretamente, você o está utilizando. E devido à realidade física em si, a própria entropia, com o tempo ele vai se desgastando. Agora, o que é interessante, qualquer carro pode ser usado tranquilamente por uma década. Você compra um carro hoje, tranquilamente você usa ele por 10 anos. Vai precisar de uma manutenção aqui e ali, mas esses carros novos hoje chegam aos 10 anos sem qualquer grande problema significativo. Em um outro caso, pode ter um problema maior que vale a pena trocar. Ou se você, por exemplo, longe, mas pelo menos 5 anos. Não há nenhuma necessidade pragmática, por exemplo, de você trocar de carro todo o ano. Isso poderia ser considerado consumismo em que sentido? Porque apesar de você não exatamente consumir o carro, você está utilizando, você está subutilizando e você faz uma troca desnecessária. E essa troca não atende uma necessidade prática real. Muitas pessoas, principalmente quando você tem mais dinheiro e mais atenção para suas economias, trocam de carro todo ano por causa da questão do valor, para conseguir vendê-lo por um preço ainda bom e conseguir comprar outro, porque se passar muito tempo, daqui a pouco você não consegue vender por um preço bom e pegar e comprar um modelo mais atualizado. Então você é meio que obrigado a fazer essa troca se você quiser manter aquele ritmo de consumo atualizado. É claro que isso não é totalmente desperdiçado, porque esse processo, essa pressão para haver sempre essas trocas, para haver sempre esse consumo, esse gasto, essa troca periódica de materiais que vão sendo obsoletizados, isso tem lá o seu benefício em termos de aperfeiçoamento técnico, desenvolvimento tecnológico, de movimentação da economia em geral e uma série de fatores. Mas observe bem, nós não estamos fazendo isso por uma necessidade prática intrínseca às necessidades reais. Existe uma coisa além disso tudo. E nós vamos dando os nomes aos bois, nós estamos fazendo isso para manter um sistema que vive de explorar essa economia para retirar cada vez mais recursos, que é o sistema capitalista que nós vivemos aí. Nós, tudo isso funciona, e uma série de outras coisas, para que uma necessidade de uma estrutura econômica de multiplicar cada vez mais suas fortunas, acumular cada vez mais capital. Não que isso não tenha benefícios, tem, deixar isso muito claro, isso tem uma contraparte. Mas será que vale a pena, no sentido geral? Será que não seria mais interessante reduzir esse acúmulo de capital e diminuir esse ritmo de produção? E aí nós precisaríamos trabalhar menos, gastaríamos menos, manteríamos as coisas com mais tempo, desviaria o foco da economia da simples produção de bens novos para a manutenção de bens mais antigos, diminuindo o impacto ambiental, inclusive. Não necessariamente você teria que diminuir empregos, o que está naquela produção de ponta, para ficar mantendo uma produção em massa que vai em grande parte ser desperdiçada, pode ser desviada por uma outra forma. Mas no geral não interessa, você tem um sistema que está interessado em que você fique gastando, consumindo cada vez mais. Mas o exemplo do carro é um exemplo óbvio, mas tem várias outras coisas. Se a gente for observar, o termo consumismo é utilizado
para designar aquelas coisas que normalmente não são consumidas. Quando você vai num shopping, tem milhares de produtos novos lá, desde smartphones ou videogames, ou livros mesmo, que são lançados em série, que as pessoas compram muito e a maioria nem lê. E especialmente o comércio de roupas, calçados, bolsas, essas coisas todas. E vamos ser sinceros, a grande maioria de tudo isso que é comprado não é necessário, não está atendendo uma necessidade real, está atendendo umas carências afetivas, umas necessidades psicológicas, frequentemente tidas como artificiais, atendem determinadas necessidades psicossociais também, de identificação com determinados grupos. Isso não é de hoje, é de muito tempo. Você sempre teve uma nobreza que precisava ostentar para demonstrar equivalência a seus pares. Então, isso que a gente chama de consumismo, veja bem, não são coisas que a gente consome, tá? A moça lá compra aquela bolsa chique, o sapato não sei o que de salto alto, elas não comem essas coisas, né? Às vezes quase não usa. O que na verdade é um processo de desperdício, de gasto, de aquisição de bens materiais, ou nem tanto, que na verdade não são utilizados, eles não têm uma vida útil verdadeiramente. Eles têm, na verdade, um momento um momento de satisfação, ou de repente servem para algum tipo de contemplação. A pessoa gosta, de repente, gosta de colecionar uma série de coisas assim. Acho até que isso faz mais sentido do que ficar simplesmente comprando e jogando fora. Um acumulador, né? Mas veja só, não são coisas que são verdadeiramente consumidas, mas a gente chama isso de consumismo. E por quê? E aí é que vem a grande sacada. Que raio que é esse consumismo, verdadeiramente falando? Eu vou dizer o que é consumismo. Consumismo, no sentido mais profundo da palavra, não é o fato de você estar sempre adquirindo coisas novas que você não precisa, para satisfazer necessidades artificiais, para agradar pessoas com as você não se interessa, essas coisas desse tipo. O verdadeiro consumismo é quando você, na verdade, deixa de ser um consumidor e você passa a ser o produto. O verdadeiro consumismo é quando você é o consumido. Porque veja só, se alimentando, usando gêneros de primeira necessidade como roupas, remédios, tendo um abrigo, são coisas que de fato há um consumo verdadeiro aí. Mas são coisas absolutamente essenciais, você não tem como abrir mão disso. Mas essas outras coisas às quais a gente atribui esse conceito de consumismo, por analogia, né? Como se você estivesse precisando comer aquelas coisas todas ali, e na verdade você não precisa. Quando você faz isso, quando você exerce essa não necessidade realmente, pelo menos não necessidade prática, o que está acontecendo é que no fundo não é exatamente você que está consumindo. É o seu trabalho, é o seu dinheiro, é a sua vida que está sendo consumida para alimentar um sistema. É aquele negócio que o pessoal gosta de dizer, né? Quando o serviço é de graça, o produto é de graça, é porque na verdade você é o produto, né? Mas esse caso aí nem é de graça, é pior. Você está sendo utilizado, esses seus hábitos de consumo, esses seus hábitos de estarem gastando de uma forma que você normalmente não necessita, ele está servindo para alimentar um sistema, em grande parte também desnecessário. Um sistema que dá lá alguma coisa em troca, em torno de aperfeiçoamento de alguns recursos. Mas em compensação também, promove uma proliferação insana de pseudo-necessidades, de fetiches, de gostos pessoais, de afetações que provavelmente muito mais prejudicam do que verdadeiramente ajudam. E tudo isso para quê? Porque a gente deixou de ter um sistema econômico que nos sirva para as nossas necessidades. Nós estamos vivendo em função de alimentar um sistema econômico dos quais umas pouquíssimas pessoas podem ser consideradas verdadeiramente donos desse sistema. E olhe lá, eu tenho sérias dúvidas se realmente dá para você dizer que aquele cara lá do topo da elite bilionária mundial, no fundo, também não está preso, não está escravizado nesse sistema. Nós criamos uma coisa que passa a definir a nossa vida e nós passamos a viver em função dela. Eu cito muito aquele exemplo do workaholic, né? Às vezes o cara cheio da grana, às vezes o cara é bilionário, não tem mais o que fazer com dinheiro. E o desgraçado tá lá trabalhando, se estressando. E putz, pega esse seu $1 bilhão aí, meu filho, vai curtir tua vida, vai se divertir. Não, meu filho está lá todo dia, reunião, fechando negócio e não sei o que. Tudo bem, talvez o cara goste dessa porcaria, mas nem sempre, né? De vez em quando tem um aí tendo
se estressando. Todos nós vivemos em função da manutenção desse sistema. Nós estamos sendo consumidos. E aí é que está a grande sacada. No momento que nós nos tornamos o produto, o objeto de consumo do sistema, onde nós, na verdade, deixamos de ser verdadeiros consumidores para sermos os consumidos por um sistema impessoal e não humano, esses hábitos se transformam todas as nossas relações sociais, toda a nossa vida. Nós passamos a nos ver efetivamente como produtos. Nós passamos a nos vender como produtos. Nós temos toda essa preocupação com a aparência externa, com a estética, com a persona, no sentido da persona, projeção social, das redes sociais. Nós estamos sendo vendendo nossa imagem de um modo ou de outro. Claro, isso está relacionado a atividades intrínsecas. A vaidade sempre existiu. Essa necessidade de parecer bom para os outros sempre existiu. Mas isso vai sendo maximizado num nível que nós não estávamos acostumados. Então, de certa forma, todos nós, eu aqui, nesse exato momento, estou me vendendo como produto. Estou tentando convencer vocês que eu sou mais inteligente, que vocês devem assistir meus vídeos. Nós estamos todos inseridos nesse sistema. Mas não só isso, o modo como isso vai contaminando outros níveis de relação, especialmente as relações interpessoais, é que é verdadeiramente impressionante, porque vamos pegar o caso das relações afetivas, né? Nós vivemos numa era onde foi superada, pelo menos no nosso contexto civilizacional, foi superada aquela visão tradicional de que as pessoas têm que se casar para constituir uma família em prol de uma necessidade que é um imperativo biológico. A humanidade tem que se perpetuar, né? Então, eu crescer e multiplicar, e como eu falei, é o imperativo biológico disfarçado de mandamento divino. Então, essa cosmovisão, onde nós servíamos a uma coisa maior, que era a perpetuação da espécie humana, e por meio da família em si, isso atualmente foi substituído. Nós continuamos servindo a uma coisa maior que nós próprios, mas não é mais a manutenção da espécie humana. É a manutenção de um sistema que não necessariamente atende às necessidades humanas. Antes é a perpetuação da própria humanidade, é uma coisa meio intrínseca. Agora é a perpetuação de algo que pode facilmente se voltar contra a própria humanidade, como de fato está fazendo, quando nós alimentamos toda uma indústria, todo um sistema econômico que está, nesse momento, pregando a retração populacional ao ponto de atacar a própria ideia de reprodução de família. Continuamos a serviço de uma coisa maior, só que não é uma coisa maior no sentido necessário, é uma coisa maior no sentido manipulatório. Um sistema econômico que continua pretendendo multiplicar, mas não exatamente multiplicar vida, multiplicar fortunas, maximizar fortunas de uma pequena elite, dando um grau mínimo de redistribuição para a sociedade. E à medida que nós agimos assim, isso contamina todas as nossas relações, ao ponto de uma relação afetiva, nós estamos agindo como consumidores. A gente adquire relacionamentos afetivos não para construir algo, mas para viver uma espécie de consumo. A partir do momento que aquele serviço, que é a relação afetiva, não está mais satisfatório, você joga fora e pega outro. Ou seja, a mesma mentalidade de comprar coisas em série, coisas que você não necessita, é transferida para os relacionamentos em série. E mesmo quando se casam pretendendo formar uma família, até o momento que vê que de repente aquele serviço não está mais satisfatório, não está mais dando aquela satisfação de consumo, que é aquela satisfação momentânea, o cara vai e troca também. E mesmo quando tem filhos envolvidos. E aí você vê que deixou de servir a uma coisa maior, no sentido familiar, no sentido da perpetuação da humanidade, e passou a servir a interesses egoístas pessoais, que no fundo estão a serviço de uma outra coisa. Isso é o verdadeiro consumismo se espalhando para as relações sociais. Mas é verdadeiramente curioso que hoje nós tenhamos conseguido criar um consenso absolutamente inédito na história de que não é mais necessário a gente se reproduzir, né? Porque afinal o planeta está superpopuloso, tem consumimos recursos naturais, que tem uma espécie de verdade, mas que apesar de existir sim uma realidade concreta, uma preocupação legítima a respeito de crescimento populacional, ele ainda está envolvido em uma série de
desleituras que mais complicam do que esclarecem as coisas. E infelizmente nós estamos absorvendo um discurso agora que não está verdadeiramente preocupado com uma sustentabilidade a princípio e uma certa maximização da existência humana. Na verdade, está servindo a um propósito mais obscuro, que é a manutenção de um sistema que serve prioritariamente a uns pouquíssimos e não exatamente a grande maioria, e várias coisas que virão por aí estão inseridas nesse contexto. Para finalizar, o consumismo verdadeiro ocorre justamente quando você deixa de efetivamente consumir as coisas para apenas gastar recursos, gastar seu dinheiro adquirindo coisas ou serviços que no fundo não são verdadeiramente consumidos, eles são deixados de lado. E quando nós atingimos esse estágio, é porque nós estamos nos dando a ser consumidos por um sistema impessoal, em favor de algo que não é mais aquele sacrifício em prol da simples existência humana, é algo em favor de um sistema frequentemente inumano. O verdadeiro consumismo é quando nós somos consumidos, nós somos o produto e nós agimos disso inconscientemente, alastrando essa visão, alastrando esse mau hábito para toda a esfera da existência humana, e o resultado está aí para todo mundo ver. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 2 de agosto de 2021. Obrigado por sua atenção.